Conceito básico de homilética. Homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público aplicados na proclamação do Evangelho. Este termo surgiu durante o Iluminismo, entre os séculos 17 e 18, quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos, como, por exemplo, dogmática, apologética e hermenêutica. As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e exegese, que se complementam. Já entendemos que homilética é uma ciência, e como toda ciência, existe um estudo. E se tem um estudo, tem alguns princípios fundamentais, algumas regras. Você não vai se apresentar em público de qualquer forma. Você tem que saber como se apresentar, você tem que ter uma boa oratória, enfim. Para o pregador é necessário a matéria da homilética. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção nesse estudo, porque ele é muito relevante na vida de um pregador. Nós vimos aqui que a matéria que mais se aproxima da homilética é a hermenêutica e a exegese. Hermenêutica é a arte de interpretar texto e exegese anda de mão dada com a hermenêutica, ou seja, exegese é a forma de extrair do texto o seu real sentido. Logo, a hermenêutica é a teoria e a exegese ela é a prática. Mas qual é a relação entre homilética e a hermenêutica? Bom, enquanto a hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar, a homilética é a ciência e a técnica de comunicar ou expor a mensagem bíblica. A palavra homilética, como eu já expliquei, vem do grego homilia, que significa persuasão, falar, etc. Assim sendo, muitos definem a homilética como a arte de pregar. As primeiras teorias acerca da homilética surgiram entre 345 e 405 depois de Cristo, nos escritos de Crisóstomo, que era mais conhecido como Boca de Ouro, por causa da eloquência que ele tinha no falar. Como eu já falei, a homilética é a arte de comunicar-se em público, ou seja, no contexto do nosso curso, é a arte de pregar, enquanto a hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Logo, se é uma arte, nem todo mundo é artista. Você está me entendendo? Homilética, em grego, é homiletiki. É um ensino em tom familiar. Já a homilia, que provém do verbo homileu, é uma pregação cristã nos lares em forma de conversa. Mas, afinal de contas, o que é pregação? Vamos lá. Pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. Pregador é aquele que prega. Vem do latim praedicare, que significa anunciar, publicar. A palavra grega correspondente a pregador é kerix, que significa arauto, isto é, aquele que tem uma mensagem, ou uma mensagem do evangelho, que é querigma, uma boa notícia, uma boa nova, ou seja, o evangelho, que em grego é evangelion. Para que você possa entender isso aqui melhor, a história da pregação ela começa após o exílio na Babilônia, quando a homilia primitiva começou a desenvolver-se por ocasião de um novo aspecto na vida judaica. A pregação feita em público com a leitura das escrituras e explanação da mesma por volta de 445 a 425 a.C. Dá uma olhada aí em Neemias, capítulo 13, versículo 1, e você entenderá isso. Os gregos, entre 500 e 300 a.C., desenvolveram a arte da palavra com os grandes filósofos, a saber, Platão, Sócrates e Aristóteles. Os romanos, influenciados pelos gregos, aperfeiçoaram a arte da palavra em forma de oratória. Jesus foi o maior exemplo de pregação pública
nos dias dos tempos romanos. Veremos aqui alguns aspectos da pregação de Jesus. Primeiro, falou por parábolas. Mateus capítulo 13 e versículo 34. Segundo, explicou as Escrituras. Lucas capítulo 4, o versículo 16 e 21. Repreendeu o sistema pecaminoso da época. João capítulo 8, versículo 43 e 47. Transformou a palavra em ação com poder. Marcos capítulo 2, os versículos 9 e 12. Profetizou sobre si mesmo. João capítulo 2, versículo 19. Profetizou sobre os fins dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 13. Então, isso aqui é bastante relevante. Então, vamos lá. Nós vemos aqui que o maior pregador da história foi Jesus Cristo. Por quê? Ele falou por parábolas. Então, o pregador tem que entender isso, que vai ter mensagens que ele vai ter que saber interpretar, como as parábolas. A parábola, ela não pode ser entendida de qualquer forma. Ela tem que ter um conhecimento aprofundado. Porque existe uma forma de interpretar parábolas, existe uma forma de interpretar profecias e etc. Segundo, explicar as Escrituras. É aqui que entra a hermenêutica. É muito relevante o pregador saber interpretar as Escrituras sagradas como elas se aparentam e não como ele deseja que seja a interpretação. Entendeu? Porque quando o escritor ou o autor ele escreveu, ele gostaria que os seus ouvintes entendessem o texto como ele queria e não como o pregador quer. E esse é o erro de muita gente. É achar que pode ler um texto e explicar de qualquer forma. Não. Isso é tudo menos pregação. Então, se você leu o texto e você não explicou o texto, infelizmente você fez tudo menos pregar. Essa é a realidade. Terceiro, repreender o sistema pecaminoso. E o que é isso? É pregar, meu irmão, com autoridade. Imagina você ser convidado para pregar em um culto de doutrina. Não é de qualquer forma. Então você vai pregar uma mensagem doutrinária. Mensagens doutrinárias requer um estilo de pregação. É uma mensagem um pouco mais dura. Em João capítulo 6, nós vemos que Jesus pregou uma mensagem dura. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno do reino dos céus. Muitos judeus diziam, esse homem é doido. Pois como é que pode alguém comer da sua carne e beber do seu sangue? Só que Jesus estava falando da sua morte, da ceia, que hoje nós participamos, que o pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus Cristo. Só que, a partir do versículo 60 por aí, 55, vai dizer que muitos discípulos abandonaram Jesus, porque disseram, dura essa palavra, quem pode suportar? Então você percebe o quanto é difícil pregar uma mensagem doutrinária, o quanto é difícil você subir em um altar e você, de repente, ter que pregar uma mensagem dura para pessoas que estão ali com vestimenta de ovelha, mas que por dentro são lobos. Então é basicamente isso. Jesus transformou a palavra em ação com poder. É isso que o pregador tem que fazer. Ele não só tem que pregar, ele tem que transformar aquelas palavras em ação. Os ouvintes têm que olhar para aquela mensagem, têm que ouvir, têm que sentir e de repente sentir Deus naquela mensagem e tomar uma iniciativa, uma atitude que é ser cristão, que é se aceitar Jesus Cristo. Primeiro que nós não aceitamos Jesus Cristo, é Jesus Cristo que nos aceita. Tranquilo? Jesus profetizou sobre si mesmo, ou seja, o pregador ele é um profeta. Eu costumo dizer que todo profeta ele é um pregador, mas nem todo pregador ele é um profeta.
porque o profeta é aquele que recebe de Deus e entrega ao povo. E último, profetizou sobre os fins dos tempos. Isso é bastante relevante. Se você pegar uma mensagem como Mateus capítulo 24, meu irmão, você tem que saber de hermenêutica. Você tem que dominar a exegese, entendeu? É uma mensagem difícil e não tem como pregar de qualquer forma. Requer um conhecimento bastante profundo.